O Gerson Gomes, que, como eu falei, ele é um coronel da reserva, ele postou um Twitter no mês de maio em que acusa o senhor de distorcer fatos ocorridos nos dias 8 e 9 de janeiro, né? Inclusive esse Twitter que está aqui, mas para ganhar tempo, não vou ler todo, mas ele afirma, como eu acabei de ler, que o Exército teria conhecimento prévio, não é, dos acampamentos e que a autorização para permanecer no local concedida pelo ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, e mantida pelo General Arruda, teria um motivo posterior, teria sido posterior a razão aí da exoneração do Arruda. O coronel Gerson Gomes, ele está mentindo? O coronel Gerson Gomes eu não conheço pessoalmente, eu vinha saber que ele era militar na época que ele trabalhava na Jovem Pan, não sei onde ele é. Eu sei que ele mora nos Estados Unidos, em Miami, está bem longe da Praça dos Cristais, não sei de onde ele tirou essas conclusões dele. Ele responde a uma sindicância, né? Não sei, não, senhora. Não responde? Não tenho conhecimento. Bom, então vamos esclarecer aqui. Fernão, eu não respondo a sindicância alguma. Então, é mais uma estratégia de intimidação que eles colocam ali para dizer, né, que, de alguma maneira, eu não respondo a sindicância alguma, nunca fui notificado de nada. E, aliás, continuo tendo contato com os meus companheiros que estão lá em Brasília e tenho falado sobre isso, inclusive companheiros meus que estão no alto comando. Então, primeira mentira. Vamos de trás para frente. Quando o general Dutra diz que me desqualifica a minha opinião sobre o assunto, eu concordo com ele. Eu estou aqui realmente na Flórida, não em Miami, mas na Flórida. Estou afastado ali da Praça dos Três Poderes e eu concordo com ele que ele tem muito mais possibilidade de saber o que aconteceu do que eu. No entanto, a lógica e as minhas informações dizem que ele poderia hoje ter esclarecido essa situação de uma forma um pouco melhor. E o pior é que na CPI ele diz que aqueles acampados, eles pensavam que o Exército estava ali para defendê-los e, na verdade, o Exército estava ali para prendê-los. E aí é que, de certa forma, ou para auxiliar que a Polícia Militar cumprisse o mandado de prisão que foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, veja que essa forma dele ele colocar as coisas, ele esquece, ou talvez na época ele não pensou sobre isso, mas hoje, nas palavras iniciais, ele falou que havia uma carta, né? Essa carta, na verdade, foi uma carta aberta à sociedade, assinada pelos 3 comandantes em novembro, acho que, se eu não me engano, no dia 11 de novembro. E esta carta, ela autorizava os manifestantes a ficarem nas portas dos quartéis. E o que eu coloco no tweet, Fernão, é que o presidente da República, ainda o presidente Bolsonaro, ele troca o comandante do Exército antes do final do ano, então ele tira o Freire Gomes e coloca o Arruda. E nesse momento, o Arruda ele poderia pegar essa carta, que foi uma decisão do comandante anterior, ele poderia dizer, olha, tudo que ficou para o outro comando, eu estou revogando e de agora em diante eu quero retirar todo mundo da porta dos quartéis. Mas ele não fez isso, ele manteve e fez uma estratégia de retirada paulatina. E foi o que aconteceu. As pessoas passou o Natal ali, passou o Ano Novo, quando chegou ali no dia 3, 4, só tinha 300 pessoas ali, uma porção de gente que era morador de rua, etc. As pessoas foram se desmobilizando. Esclarecido, Fernão? Entendeu por que eu fui citado ali 2 vezes? Você entrou com o Pilatos no credo, né? É aquela história. Quer dizer, eles procuram qualquer coisa para encurralar o cara, né? Então, você virou argumento. O Ramagem tem sido dos melhores participantes dessa CPI. Ele faz perguntas absolutamente pertinentes, porque ele tem um conhecimento profundo do assunto, né? Ele sabe qual é exatamente o papel de cada um, né, nesses esquemas, né, quais são os protocolos, ele sabe tudo. Então, ele faz perguntas que pega no joelho do sujeito, né? Então, como essa aí, você tinha 7 batalhões e só mandaram 1, você acha que se você mandasse os 7 a coisa ia melhorar ou não? Quer dizer, né? Então, e aí esse sujeito responde desse jeito. Quer dizer, isso que é o lado mais triste de todo esse episódio, né, que
dessa fase tão triste da história do Brasil, né, é você ver o comportamento geral dos agentes públicos, né? Desde as Forças Armadas até o resto, o judiciário inteiro, né? Todo mundo se vende barato, né? Pelos salários, pelos privilégiozinhos, pela aposentadoria. Ninguém arrisca um dedinho, né, pelo futuro do Brasil, pela democracia brasileira. Nada. O cara se vende barato. Né? Essa turma está se vendendo barato, judiciário e tal. Né? E está aí, quer dizer, eu ressaltei isso nas lives que eu fiz essa semana, né, dessa atitude do Ministério Público, né, de dar uma peitada no Dino, naquela história do Toffoli. Né? O Dino, eu não sei, eu não tenho informações sobre qual é o grau de animosidade entre eles ali, mas parece que é muito evidente. Né? Primeiro porque tinha uma suposta competição dos dois pela próxima indicação do Supremo, um tinha um candidato, o outro é candidato. Né? Bom, enfim, o pretexto supostamente técnico, né, para o Toffoli anular toda a delação premiada da Odebrecht teria sido a ausência de uma negociação do Estado brasileiro com o Estado suíço para ir buscar na Suíça aquele banco de dados daquele sistema Drausis, são dois sistemas, não sei qual era o da Suíça, mas, enfim, esse foi o pretexto. Né? E aí, o Ministério Público, né, ficou exposto nessa coisa, porque, então, ele teria culpa num processo onde ele teria tomado uma atitude que não estava dentro das prerrogativas dele. O Ministério Público, segundo as regras aí, não pode requisitar de um país estrangeiro uma prova. Tem que ser uma negociação entre os dois estados. E o que o Ministério Público demonstrou através da sua associação de promotores, uma associação representativa de toda a categoria, né? Que, sim, houve esse acordo e essa autorização expressa, documentada. Tal. Então, o que se configurou no momento seguinte? Que o Toffoli interrogou, consultou o Ministério da Justiça, consultou o Dino sobre a existência ou não desse negócio, e o Dino jogou ele na fogueira, dizendo que não tinha, uma coisa que ele sabia que tinha, né? Porque no minuto seguinte, né, todas as fontes de todos os lados disseram, não existe, está aqui. E aí o Toffoli está nessa situação, né, que ele entrou nessa jogada para puxar o saco do Lula, numa história que nem para o Lula interessa mais, né, porque a Odebrecht não quer nem ver essa história, porque já se acertou lá com os americanos que ela roubou, né, naquela roubalheira, a desvalorização das ações, pagaram uma multa gigantesca lá, já pagaram mais de metade das multas que eles têm que pagar aqui. Está tudo caminhando para o acerto final quando entra essa história do Toffoli, né, que remete tudo para estaca zero e põe o Ministério Público como culpado de um mau passo ou de uma violação das regras. Né? Então, isso serviu para demonstrar, cara, como é que esse país poderia funcionar, né? Ou reagir a essa violência que está acontecendo.